Olá, meu nome é Vitória Carvalho, eu sou do 7º período de medicina e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre lombalgia, né, como a minha temática de escolha para a monitoria do eixo de dor, tá bom? Primeiramente, nós vamos começar fazendo essa diferenciação, né? Lembrando que a definição da lombalgia é uma dor ou um desconforto que está localizado entre a margem costal e a prega glútea inferior, que pode ter ou não irradiação para a perna. E aí que a gente entra com a principal diferenciação. Quando ocorre essa irradiação para a perna, nós estamos frente ao paciente com o diagnóstico de lombociatalgia. Essa irradiação para a perna, ela ocorre em 60% do caso, que é uma porcentagem muito alta. Então, na maioria das vezes que nós temos dor lombar, nós temos essa irradiação, tá bom? Lembrando que a maioria das lombalgias, elas vão ser agudas, autolimitadas e de etiologia benigna. O que é que isso quer dizer? Que muitas vezes o paciente ele não vai procurar o atendimento médico, né? Porque ela já é autolimitada. Em algum momento ela vai passar ou ele vai se automedicar em casa com os principais mecanismos dos medicamentos anti-inflamatórios, tá bom? Assim como a lombociatalgia, ela também pode ser chamada de radiculopatia, né? Porque mais pra frente a gente vai ver que pode haver essa compressão nervosa, tá bom? E sobre uma parte mais de epidemiologia, assim, né? A gente lembrar que isso tem um grande impacto socioeconômico, porque ela é responsável pela maioria das dores crônicas no mundo e responsável também pela aposentadoria prematura dos trabalhadores. Falar de lombociatalgia, de lombalgia no geral, a gente tem que lembrar que a gente tem que falar das red flags e das yellow flags. O que são as red flags? São aqueles fatores que nós temos que dar muita atenção se o paciente ele tiver. Por exemplo, por quê? Vamos começar com a primeira suposição. Idade. Pacientes menores de 18 anos, ou seja, pacientes jovens, eles não têm a tendência a ter dor lombar. Isso geralmente está relacionado com pacientes mais velhos, né? Então, se você vê um paciente muito jovem, um adolescente, uma criança com dor lombar, provavelmente vai ter outra etiologia por trás disso. E não vai ser uma lombalgia específica, por exemplo, vai ser específica. E acima de 50 anos, porque a gente sabe, não só nessa patologia, mas em outras patologias, né? Idosos está diretamente relacionado com um fator de risco, né? E que a gente pode estar procurando qualquer tipo de malignidade que estiver relacionada. Outras red flags são sinais e sintomas sistêmicos, osteoporose, déficit neurológico, procedimento epidural, uso de corticoide, imunossuprimidos, incontinência ou retenção urinária, né, que a gente vai ver que tem relacionado com algumas síndromes mais pra frente, né, dor refratária a medicamento, aquela dor que persiste por mais de 4 semanas, ou seja, já é uma dor que já saiu desse processo agudizado, né, a gente tem que dar devida atenção, tá bom? Febre e calafrios também, sudorese noturna entra em relação aos sintomas sistêmicos, tá uma lesão em alta velocidade e história de câncer pessoal ou familiar, que tem que ser um importante diagnóstico diferencial. E as yellow flags, elas são aquelas que não precisa dar, não significa que o paciente tem aquilo que ele tem uma dor lombar. Por exemplo, a obesidade. A obesidade, todo paciente obeso vai ter dor lombar? Não. Mas a obesidade é um fator de risco que, por conta da tensão e da força colocada diante da coluna, né, ela pode ocasionar lombalgia. Falando um pouquinho sobre a anatomia funcional agora da nossa coluna, né, ela vai ser dividida, aqui nós temos um corte sagital, né, em parte anterior, médio e posterior. Onde anterior vão ter os corpos vertebrais e o disco vertebral, né, que vai estar relacionado com a nossa absorção de choque e sustento de peso. O compartimento médio, que vai estar a parte do nosso canal medular, né, e os nossos pedículos, e o posterior, que vão ter os elementos neurais, que vai estar diretamente relacionado com as nossas unidades motoras, de flexão anterior, extensão, rotação, enfim, todos os nossos movimentos, tá bom? E lembrar de grupos musculares, não necessariamente decorar todos os grupos musculares, mas a gente saber que existe um suporte dinâmico da nossa coluna. Por quê? Porque quando a gente tem uma lombalgia específica, que a gente vai estar falando mais na frente, a gente tem que saber qual é a etiologia, ou seja, uma etiologia que está vindo de compressão, de disco, é uma etiologia que é músculo-esquelética, é da parte muscular, entendeu? Então a gente tem que estar fazendo esse diagnóstico diferencial, então a gente tem que conhecer um pouquinho dos grupos musculares, que são os 4 principais: extensores, os flexores anteriores, os flexores laterais e os rotadores, como nós podemos ver aqui na imagem, tá bom? Lembrar também dos discos intervertebrais, que ele tem um papel muito importante. Por quê? Porque ele está diretamente relacionado na absorção da energia mecânica, ou seja, ele sofre deformação elástica frente a um esforço para poder proteger nossas partes nobres do nosso corpo, né? Lembrando que, por que a dor lombar é tão frequente, né? Porque os discos intervertebrais mais sobrecarregados, ele tá entre L4, L5 e L5 e S1. A gente vai ter agora a classificação das lombalgias, né? E elas podem ser classificadas como duração, como padrão e como etiologia. Quanto duração? Elas vão ser agudas, subagudas e crônicas, onde atualmente ainda a classificação é até 4 semanas, nós estamos de frente para uma lombalgia aguda, entre 4 e 12 subagudas, e mais de 12 semanas nós estamos de frente para uma lombalgia crônica, tá bom? E quanto à etiologia, nós vamos ser classificados em lombalgias específicas, onde nós temos as etiologias bem definidas, e as inespecíficas, onde não vai ter uma etiologia bem definida, e ela vai ser autolimitada, como a gente falou lá no início. Lembrando que as evidências sugerem que 15% das pessoas com lombalgias apresentam do tipo específica. Aí que a gente entra um pouco começar a falar um pouco da fisiopatologia
fisiopatologia da dor lombar, onde a gente vai falar sobre as estruturas que estão envolvidas, ou seja, qualquer estrutura que está envolvida ali, perto da lombar, ou de sustentação, ou de suporte, ou então de mimetização da dor, sabe? Ela pode ser acometida e pode estar causando essa dor lombar. Então, quais são essas estruturas que estão envolvidas? Discos intervertebrais, vértebras, articulações, músculos, ligamentos, raiz nervosa, face tóraco-lombar. Então, qualquer desse lugar que aconteça qualquer tipo de acometimento, seja de forma neuropática, de forma inflamatória, de forma compressiva, você vai ter uma dor lombar. A gente verifica, tem uma degeneração discal, existe um processo inflamatório, alterações articulares, disfunção muscular, e a gente vai ver agora no processo de modulação da dor, que entra o principal processo de fisiopatologia da dor lombar. Ai, mas o processo de fisiopatologia da dor lombar ele é diferente de dor em qualquer outra patologia? Não. Por quê? Porque o mecanismo de envio da percepção da dor ele é o mesmo, independente da patologia, que ele vai estar diretamente relacionado com os 3 neurônios sensitivos, né? Onde o primeiro neurônio sensitivo ele vai estar aqui na periferia, onde você vai fazer a transdução dessa dor, né? Onde vai fazer contato com o segundo neurônio motor, que está no cono posterior da medula, né? Que vai fazer a transmissão dessa dor lá para o córtex, onde vai estar esse terceiro neurônio motor. Então, independente de onde está vindo esse estímulo periférico, o processo de percepção da dor, ele vai ser o mesmo. Mas o que é essa linha aqui que está descendo? É quando a gente fala da nossa via de opioides naturais. Então, os nossos estímulos dolorosos aqui da periferia, antes deles serem enviados para o córtex, eles vão ser modulados aqui. Então, ele vai ter uma inibição descendente, tá? Lembrando que também existe a parte de hiperestimulação e falência do sistema inibitório, né? Que vai ser a nossa sensibilização central, que aí vai diferenciar a nossa dor entre uma dor aguda e uma dor crônica, que a gente já viu que vai ter o trato neoespinotalâmico, paleoespinotalâmico, diretamente relacionado com as fibras A e fibras C, respectivamente, né? Onde a gente sabe que as fibras A vão estar diretamente relacionadas com a dor aguda, mas quando a gente ocorre esse processo de sensibilização com a parte das prostaglandinas, com a substância P, né? Sensibilizou ali, a gente vai ter as fibras C atuando num processo de cronificação da dor, tá bom? O quadro clínico, dor súbita, relacionado ao movimento, intensidade gradativa, geralmente tem auge em algumas horas, abaixo do rebordo costal e acima do glúteo, como foi falado anteriormente, tá bom? Irradiação ou não para os membros inferiores, respeitando os limites do dermátomo, que a gente vai estar falando agora à frente, tá bom? Imobilização antálgica e contração reflexa, que o paciente ele tende a ficar numa posição que seja mais confortável, e dor, movimentação passiva e ativa, pra gente ver se é uma causa musculoesquelética ou uma causa mecânica, tá bom? E não tem como a gente falar de lombocetalgia, de lombalgia, sem a gente falar de dermátomos. Por quê? Porque é um diagnóstico clínico. Então, o que você vai ver na clínica desse paciente? Não só na região lombar, mas na cervical, na torácica, enfim, qualquer lugar, a gente vai ter um dermátomo específico. Então, a gente vai saber exatamente qual vértebra está sendo acometida, qual lugar especificamente está sendo acometido, se é um processo inflamatório em tal lugar. Então, é o nosso exame físico que vai dizer isso. Então, como a gente está vendo aqui que a lombar está de verde, né? Os dermátomos que vão estar acometidos aqui de verde também vão estar diretamente relacionados com uma lesão na lombar. Ou seja, se o paciente chega relatando que teve uma perda de sensibilidade, né? Uma parestesia, uma perda de força, que a gente vai ver que a gente também tem que fazer exame neurológico nesse paciente, né? E ele relatar em membros inferiores, especificamente onde está verdinho aqui, que é onde é a lombar, a gente sabe que ele realmente a gente está de frente para um paciente com lombalgia, tá bom? Na lombalgia, a gente tem que fazer diagnóstico diferencial de fratura, de tumor e de metástase, principalmente quando a gente fala da população idosa, né? Infecção, espondilolistese, estenose do canal medular, espondilite anquilosante ou hérnia de disco lombar, tá bom? Porque nessas situações clínicas a gente tem a necessidade de fazer um tratamento específico e não apenas um anti-inflamatório que vai curar a dor, mas não vai curar a causa, tá bom? E que a gente entra um pouquinho sobre a lombocetalgia, só reforçando mesmo, a gente já falou que é uma dor que vai irradiar para o membro inferior, né? Mas ela vai fazer o trajeto do nervo ciático. E qual que é esse trajeto, né? O nervo ciático ele é formado pelas raízes nervosas de L4, L5, S1, S2 e S3 da coluna lombosacra. Então, após o seu trajeto na pelve, ele sai da bacia, passa pela musculatura glútea, próximo ao quadril, ele desce na parte posterior da nossa coxa, tá bom? E ele se divide entre 2 ramos. Quais são esses ramos? São na parte inferior da coxa do nervo tibial e do fibular comum, tá bom? Lembrando que as principais causas de lombocetalgia é protusão discal, hérnia de disco, estenose, síndrome pós-laminectomia e síndrome do piriforme, né? Que é quando o piriforme faz essa compressão ali do nervo ciático e acaba também tendo um processo doloroso. Também falar sobre a dor neuropática, a lombocetalgia, né? Porque a dor neuropática ela tá presente em 37 a 55% dos pacientes que têm lombocetalgia. Ela surge como consequência direta de uma lesão ou de uma doença, né, que afeta o sistema somatosensorial. Então a gente tem que estar pesquisando sobre isso também, porque existem outros diagnósticos diferenciais, né? E aqui é só para falar um pouquinho sobre a dor neuropática mesmo, né? Só reforçando mesmo, né? A gente vai ter uma morte neuronal primária, um processo nociceptivo, né, de lesão tissular. Vai ter a parte de conversa espontânea, o girato espontâneo, porque vocês vão ter as fibras nervosas que não vão estar lesionadas, mas vão ter as que estão lesionadas. Então você vai ter uma alteração dos neurotransmissores entre elas e você também vai fazer esse processo de sensibilização central pela substância P, prostaglandina e afins, tá bom?
Aqui é só um conceito, né? Porque a dor neuropática ela tem algumas características clínicas específicas, mas a gente vai focar em uma aqui nessa videoaula, né? Hiperalgesia e hiperpatia também está diretamente relacionada com uma reação exacerbada, mas a alodínia ela é muito importante, porque é um estímulo que normalmente não causaria dor, mas ele está causando dor. E então a gente entra na nossa parte da nossa anamnese, a gente tem que saber o início, localização, irradiação, intensidade, história completa, avaliação de sistemas, hábitos de vida, como tabagismo, atividade física. A gente vê se a dor era de origem mecânica, era de origem inflamatória mesmo, tá bom? Ou é uma dor de origem vascular, onde a gente vai ter claudicação intermitente, alteração de temperatura e outros fatores, tá bom? No exame físico, a gente tem que fazer a inspeção estática e dinâmica, a palpação, os testes neurológicos, porque dor e neuro tá diretamente relacionada, né? E as manobras especiais provocativas. Inspeção da coluna, pra quê? Vai observar se tem presença de desvio, atrofia muscular, a avaliação da pele no local, se tem presença de sinais flogísticos, né? Que a gente vai ter a presença dos sinais inflamatórios, se vai ter hiperemia, se vai ter calor, aumento de temperatura local, né? A inspeção dinâmica, a gente vai avaliar a marcha, a mobilização da coluna. A palpação, você tem que palpar os planos musculares para quando a gente vai diante de uma dor que ela é muscular, tá bom? E a gente vai encontrar aonde está o ponto álgico desse paciente, então você vai saber exatamente onde essa dor está localizada, exatamente para onde que ela vai irradiar. E aí a gente entra nas manobras especiais, as duas principais vai ser a LASEG e o Patrick Test, tá bom? A de LASEG você vai fazer a extensão da perna do paciente, né? E se o paciente relatar dor de 30 a 60 graus, ou seja, uma extensão que geralmente não causaria dor, e ele sentir essa dor no trajeto ali da lombociatalgia ou na lombar, significa que o paciente está positivado para esse teste, tá bom? E o segundo teste, você vai ter o teste de Patrick, né? Que vai ser, você vai fazer a flexão do quadril, né? Você vai fazer a rotação desse quadril e você vai fazer um suporte na parte do quadril contralateral e um suporte no joelho e você vai fazer a rotação, né? Fez a rotação do quadril, o paciente relatou dor, significa que ele também está positivado para o teste. Lembrando, como eu falei anteriormente, os testes neurológicos são muito importantes para a gente saber em qual área foi acometida em relação aos dermátomos, falado anteriormente, né? Então a gente tem que fazer os reflexos, a gente tem que fazer o sinal de elevação estendida, como a gente falou agora, né? E avaliação de sensibilidade, e não esquecer também da escala de força motora. O diagnóstico, lembrar, é muito importante que o diagnóstico, ele é clínico, tá bom? Mas quando a gente está de frente de outros diagnósticos diferenciais, a gente precisa de outros exames complementares, né? Então, quando que você vai fazer um exame de imagem? É sempre? Não, não é sempre. O exame de imagem, ele só vai ser solicitado se tem red flags. Então, após 7 semanas de falha de um tratamento conservador, olha, tem 7 semanas que eu tomo remédio e não passa, olha, vamos observar, vamos fazer uma investigação mais profunda. E nos casos onde o exame físico, ele vai evidenciar deformidades inexplicáveis ou um déficit motor significativo, quando a gente falou no teste anterior. Estudos eletrodiagnósticos, né? Tem a eletroneuromiografia, que ele vai fornecer informação sobre o estado funcional da unidade motora, né? E os laboratoriais, né? Pra gente poder fazer uma diferenciação das lesões tumorais e infecciosas e também avaliar condições clínicas antes da cirurgia, caso seja um processo que seja cirúrgico, tá bom? Quando eu falo de tratamento agora, essa imagem ela tem muitos fatores, mas eu queria dar pontuação para 2 fatores importantes. Nós temos aqui terapias que são comprovadamente benéficas, provavelmente benéficas, que as terapias não têm comprovação, provavelmente prejudiciais e comprovadamente prejudiciais. Então vamos aqui nos que são comprovadamente benéficas. A atividade física e exercício, tanto para lombalgia aguda quanto a lombalgia crônica, é comprovadamente benéfico, tá bom? Mas quando a gente fala de comprovadamente prejudiciais, olha o que a gente tem aqui. A gente tem o repouso. E na provavelmente prejudicial, a gente também tem o repouso. Ou seja, a gente não pode deixar esse paciente com lombalgia com repouso prolongado, porque isso já vai causar dano. E que eu coloquei com atenção, né? O repouso ele é eficaz tanto nas lombalgias como nas lombociatalgias, mas ele não pode ser prolongado. Então a gente pode ter até ali 3 dias de repouso, mas depois disso a gente não prolonga mais, tá bom? Porque passa a ser uma inatividade que tem ação deletéria sobre o aparelho locomotor. Lembrando que o tratamento ele é primariamente conservador, onde a avaliação cirúrgica de urgência ela é apenas para os pacientes com fraqueza motora progressiva ou severa ou pacientes com evidências de síndrome da cauda equina, né? E a gente entra no mecanismo de ação do cetoprofeno e do tramal, né? Então eu vou falar dos principais que são usados aqui na lombalgia e na lombociatalgia, tá bom? Primeiro, o cetoprofeno, a gente sabe sobre a cascata do ácido araquidônico, né? Que vai ter a ciclooxigenase. Então como que o cetoprofeno ele age? Ele inibe a COX-1 e a COX-2. Então ele inibe a síntese das prostaglandinas, né? O que são as prostaglandinas? São as citocinas pró-inflamatórias que vão ocasionar o processo inflamatório, né? Então, se você está inibindo ela, ele vai ter uma ação anti-inflamatória, analgésica e antipirética, porque ele também está lá no centro termorregulador do hipotálamo, onde é o centro de temperatura. E por último, o mecanismo de ação do tramal, que eles são agonistas dos receptores miopioides, né? O que significa agonismo? Significa que eles mimetizam o papel do receptor, ou seja, o tramal
tramal, ou tramadol, né, também chamado, ele vai se ligar a esses receptores do sistema nervoso central e vai gerar uma analgesia central, que vai reduzir a percepção da dor. Ou seja, o processo de envio da dor, ele vai acontecer, mas na hora do processo de percepção, esse mecanismo de ação, ele vai reduzir a percepção, tá bom? Assim como a gente pode ter falado em aulas anteriores sobre o uso do paracetamol, que é patotóxico quando você escolhe, existem também alguns efeitos colaterais do tramal, né? Ele pode causar dependência, especificamente em uso prolongado, pode causar náusea, tontura, constipação e, em casos raros, convulsões. Lembrando que também você pegar um paciente que ele tem uma yellow flag lá de processos depressivos, né? Lembrar que o tramal, ele interage com os antidepressivos, os ISRS e o SNS, que tem risco de síndrome serotoninérgica. E é isso, muito obrigada e até!